Já tá. Ananda, sabe apertar lá? Ô Ananda, aperta lá, transmitir ao vivo. Vai lá no meu celular, tá uma coisinha azul. Senhoras e senhores presentes, nobres vereadores, uma boa noite a todos. Dando início à sessão, convido para todos, para em pé, executarmos o hino ao Paraíso. Teu nome sagrado, nas cores da nossa bandeira, lembras um jardim encantado, nos rincões da nação brasileira. Os homens que lutam nas vibrações, os anseios de progresso viverão, aos que assumirem tuas aspirações, te protegendo para a história passarão. Paraíso, bravos te habitam, lutam por ti os menestréis, jovens, velhos e crianças, irmanados nos mesmos ideais, vivem por de nobre e majestosa, os filhos que cultivam teu solo fértil, aram teus campos máquinas garbosas, para colherem a semente varonil. Cantamos louvores aos criadores, saudamos a todos que te amaram, glorificamos aos nossos precursores, que transmitiram os valores que ficaram. Paraíso, bravos te habitam, lutam por ti os menestréis, jovens, velhos e crianças, irmanados nos mesmos ideais. Paraíso, bravos te habitam, por ti os menestréis, jovens, velhos e crianças, irmanados nos mesmos ideais. Dando continuidade à 22ª sessão ordinária da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Paraíso, Estado de São Paulo, deste dia 2 de março de 2022, convido em seguida o vereador Marcelo Albani Brambati para que proceda a verificação da presença dos senhores vereadores. A número regimental. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão, invocando primeiramente a proteção de Deus Nosso Senhor. Em seguida, serão lidas e aprovadas as seguintes atas: ata da 21ª sessão ordinária e ata da 48ª sessão extraordinária, ambas realizadas no 16º dia do mês de fevereiro do ano de 2022, da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Paraíso. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste a respeito do quanto lido. Aprovados por todos em discussão e votação única. Dando sequência aos nossos trabalhos, convido o secretário para que proceda a leitura da matéria constante do expediente da presente sessão. Ofício número 81/22, senhor presidente. Cumprimentando-o cordialmente, tomo a liberdade de dirigir-me à presença de Vossa Excelência
no sentido de solicitar a alteração do projeto de lei 1420/22, que dispõe sobre a revisão geral anual aos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Paraíso, ao prefeito e ao vice-prefeito e da outras providências. A presente solicitação visa alterar, nos termos do artigo 162, parágrafo 5º do Regimento Interno desta Egrégia Casa, o artigo 1º e seu parágrafo único do projeto de lei em questão, a fim de que os mesmos passem a constar as seguintes redações. Artigo 1º. Fica concedida reposição do índice inflacionário na ordem dos 14,58%, correspondente à inflação acumulada nos anos de 2020 e 2021, a título de revisão geral anual aos servidores públicos ativos e inativos com direito à paridade, pertencentes ao quadro de pessoal do município de Paraíso, conforme anexo 5 da Lei Municipal 1184/18. Parágrafo único. Fica concedido a partir de 1º de 2022, a título de revisão geral anual na ordem de 10,06% ao prefeito e vice-prefeito, cujo subsídios foram fixados pela Lei Municipal 1238/20, de 22/6/2020. Como de costume, segue justificativa, estudo de impacto orçamentário nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal e parecer jurídico exarado pelo Procurador Jurídico do município. Por ser matéria de interesse público de urgência especial a deliberar, invoco para sua tramitação o contido no artigo 47 da Lei Orgânica Municipal, cumulado com os artigos 53, 120, 133, 134 e 136 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Paraíso. Na certeza de que esta Egrégia Casa não lhe negará seu beneplácito ao presente projeto de lei, aproveito para renovar a todos meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Valdomiro Antônio Gobi. Está em votação o referido ofício. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Aprovados por todos os presentes, em discussão e votação única. Ofício número 85/2022. Excelentíssimo senhor Rafael Lucas de Lima, presidente da Câmara Municipal de Paraíso, na oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência, em atendimento ao ofício número 85/2022, encaminho manifestação da Assessoria Municipal da Saúde, contendo as informações necessárias, renovando protestos de estima e certo de ter atendido quanto solicitado, subscrevo-me atenciosamente Valdomiro Antônio Gobi. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Paraíso, indicação número 001 de 2022. Nos termos orgânicos e regimentais, especificamente com fulcro no artigo 38º da Lei da Constituição Municipal e o artigo 128d e 149 do Regimento Interno desta Casa, os subscritores da presente indicam ao senhor prefeito municipal, senhor Valdomiro Antônio Gobi, quanto segue. Dirigimos a Vossa Excelência no sentido de apresentar uma situação verificada por estes subscritores, situação esta que redundou na presente indicação, como forma de sugerir medida suficientemente capaz para se realizar as adaptações ou alterações necessárias. Consta no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Paraíso a exigência do cargo de Diretor de Cultura, Esporte e Lazer, atualmente lotado por um servidor em regime comissionado. Outro sim também prevê o referido Estatuto, a exigência do cargo de Assessor de Cultura, Esporte e Lazer, também lotado por servidor nos mesmos modos de cima mencionado. Desse modo, sugerimos a extinção do cargo de Diretor de Cultura, Esporte e Lazer e a criação do cargo de Assessor de Cultura, bem como a alteração no cargo de Assessor de Cultura, Esporte e Lazer para Assessor de Esportes, que deverão ser lotados pelos mesmos servidores que ora já ocupam os cargos citados inicialmente. Neste sentido, extingue-se o cargo de Diretor de Cultura, Esporte e Lazer para que o mesmo seja tão somente Assessor de Cultura, e o atual Assessor de Cultura, Esporte e Lazer seja tão somente Assessor de Esportes, mantendo-se as mesmas referências do cargo de Assessor de Cultura, Esporte e Lazer ao Assessor de Cultura. A sugestão de adequação que se apresenta visa objetivamente redenominar os cargos a fim de que os mesmos se adaptem tanto ao quadro funcional quanto às peculiaridades e atribuições a eles inerentes. E não obstante ser de competência privada do Poder Executivo a criação, alteração ou extinção de cargos de seu quadro funcional, a faculdade
destes parlamentares em indicar tal adequação encontra guarida no amplo interesse público com relação ao trabalho desenvolvido por estes cargos no município. Aproveitamos a oportunidade para apresentar nosso protesto de elevada estima e distinta consideração. Rafael Lucas de Lima, Kelton Juliano dos Reis, Marcelo Albani Brambache, Tayane Alberghini, Antônio Aparecido Guirado, Luiz Carlos de Oliveira Borges, Moisés de Campos Silva, Rinaldo Perpétuo Justino e Silvio Antônio da Silva. Indicação número 2 de 2022. Nos termos orgânicos e regimentais, especificamente com fulcro no artigo 38º da Lei da Constituição Municipal e artigo 128d e 149 do Regimento Interno desta Casa, o subscritor da presente indica ao senhor Prefeito Municipal, senhor Valdomiro Antônio Sgobi, quanto segue. Dirijo-me a Vossa Excelência no sentido de indicar, sugerir, que seja instalado um aparelho de ar-condicionado na recepção da Unidade Básica de Saúde, Estratégia de Saúde da Família 2, Dr. Antônio Carlos Mancini, localizada no Jardim Morumbi. Aproveito a oportunidade para apresentar nosso protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Rinaldo Perpétuo Justino. Terminada a leitura do expediente, coloco a palavra à disposição dos vereadores que delas queiram fazer uso para falar do expediente da presente sessão. A palavra está à disposição. Ninguém querendo fazer uso da palavra, e nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrado o tempo regimental destinado ao expediente e, antes de darmos início à ordem do dia, suspendo o trabalho por 15 minutos para um pequeno intervalo. Antes de dar início aos trabalhos de novo, eu quero convidar a Tayane para assumir o posto de secretária e o Marcelo para assumir o posto de vice-presidente, para compor a mesa. Estão reabertos os trabalhos. Antes de darmos início à ordem do dia, solicito a segunda secretária para que proceda a verificação da presença dos senhores vereadores para a deliberação da matéria em pauta. A número regimental. Havendo número legal, declaro aberta a ordem do dia e convido novamente a primeira secretária para que proceda a leitura da matéria para a deliberação do plenário. Projeto de Lei número 1420/22. Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre revisão geral anual aos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Paraíso e da outras providências. A tramitação do referido projeto de lei, após votação favorável do ofício número 81 de 2022, passa a ser a do artigo 133, inciso 1º do Regimento Interno desta Casa de Leis, para o qual invoco o quanto disposto no parágrafo 2º do artigo 134. Está em segunda discussão o referido projeto de lei. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Aprovados por todos os presentes, em primeira votação. Projeto de Lei 1421/22. Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre alterações no artigo 208 da Lei Municipal número 1184/18, de 2/8/18. Está em discussão o referido projeto de lei. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Aprovados por todos os presentes, em discussão e votação.
Projeto de Lei número 1423/2022, de 22 de janeiro de 2022. Autoria Poder Legislativo Municipal. Concede revisão geral anual ao pessoal da Secretaria da Câmara e Vereadores do município de Paraíso e dá outras providências. Está em discussão referido projeto de lei, está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Aprovados pelos presentes em primeira votação. Projeto de Lei 1424/22. Autoria Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre alterações nos anexos 1A e 6º da Lei Municipal 1184/2018, de 2/8/2018. Está em discussão referido projeto de lei. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. O pedido de vista do referido projeto de lei está em discussão. Quem estiver de acordo com o pedido de vista, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Aprovados pela maioria. Projeto de Lei número 1425/22. Autoria Poder Executivo Municipal. Altera o artigo 33 da Lei Municipal 1206/2019, de 16/5/2019, e dá outras providências. Está em discussão referido projeto de lei. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Aprovados por todos os presentes em primeira votação. Terminada a matéria constante da ordem do dia, coloco a palavra à disposição dos vereadores que dela queiram fazer uso em explicações pessoais. A palavra está à disposição. Presidente, vereadores, munícipes, boa noite. Eu venho aqui, primeiramente, falar a respeito dessa pedido de emenda do projeto 1424, que estão tentando blindar os motoristas. Eu pedi para o prefeito se isso era um decreto, através do jurídico da prefeitura, ou se era uma lei. Falou que era um decreto. Então eu perguntei se poderia ser derrubado, porque os motoristas reclamam que um pode ir para lá, o outro não pode, um vai, o outro não vai. Então, eu sugeri ao prefeito que encaminhasse para essa Casa de Leis para derrubar esse projeto. Ele concordou, mandou. Vocês estão achando que não deveria? Eu, no meu ponto de vista, todos os motoristas que entraram trabalhar, entraram como motorista. Condutor de ambulância é um curso que se faz para conduzir ambulância. Jurídico da Câmara, tivemos reuniões e explicou. Se o prefeito tiver necessidade de até emprestar o motorista para uma empresa que presta serviço para o município, ele pode. Ah, mas estão para aposentar. O prefeito não vai mexer com ninguém, gente. O prefeito não vai mexer com ninguém. Pelo contrário, tem servidores que estão meio saindo fora das regras e sempre estão passando a mão na cabeça. Pelo menos com essa mudança, eu acredito que ele vai ter o poder de fiscalizar e cobrar e sanar esses problemas. Tá? Então vocês pensem bem. Vocês acham que é? Eu penso na população. E eu não vou blindar motorista nenhum. Tá bom? Segundo, presidente, a gente tivemos uma conversa outro dia, porque foi o que a gente combinou, quando falaram de você, falaram daquilo, né? Vamos sentar e conversar. Conversamos outro dia. Muito me espanta aquele dia que teve a reunião do esporte aqui,
No outro dia eu brinquei com o senhor, o que eu falei para o senhor? O senhor lembra? Que eu falei assim, presidente, já achei uma coisa errada na comissão de vocês. Aí o senhor o quê? Eu falei, ó, Edmar brincou aqui, brincou não, falou que é todo mundo voluntário. E se leu que vai pagar a comissão de segurança, a equipe de segurança. Ótimo. Foi uma brincadeira que eu fiz. Por quê? Eu cheguei na agência bancária, vieram me pressionar. Aí eu falei, mas o que está acontecendo? Porque você quer dar serviço para o povo de fora. Eu falei, mas por quê? Aonde eu falei isso? Não, porque você pôs uma lei. Eu falei, eu pus uma lei? Na hora me veio na cabeça. Eu falei, peraí. Essa questão da lei foi uma vez que a prefeitura contratou uma empresa que prestava serviços de cursos, e aí precisou contratar umas seguranças para a funcionária da vigilância. E eu fui ver o negócio dessa empresa, essa empresa não era de segurança. Aí ela foi lá no escritório, mudou o KNAI, colocou que prestava serviço de segurança privado e patrimonial. Aí eu falei, mas peraí, deixa eu ver, cadê o registro da Polícia Federal? Cadê as coisas? Não tem. Fui e alertei o prefeito. Falei, prefeito, vocês fizeram uma coisa errada. Isso não pode. Fui procurar dono de empresas, delegado aposentado, ele me passou tudo certinho como tem que ser feito. Tá. Aí você vai, fala para os caras que eu não quero, que eu sou contra. Pelo contrário, se eu fosse contra, como eu expliquei para eles, eu ia deixar acontecer, depois ia pegar as notas e as coisas e ir atrás, fazer a denúncia. Eu expliquei para eles, falei, gente, é a mesma coisa do banco dispensar vocês e começar a pegar qualquer um para segurança. Agora, eu não falei nada que eu não quero vocês. Porque agora nós precisamos pegar uma empresa lá de Rio Preto, pagar nota, não sei o quê. Eu falei, ótimo, melhor ainda, vocês estão dentro da lei, vocês estão providos. Então, eu falo assim, cuidado com o que você fala, às vezes você está explicando, não está explicando direito. Ou eu tive 2 funcionários, servidores, que falaram, cuidado, o presidente está te queimando na cidade. Eu peguei e falei, olha, eu acredito que ele não está fazendo isso. Porque às vezes pode ser picuinha, mas a gente procura saber. Então eu te peço, como eu te falei na reunião, se você for em alguma coisa, for usar meu nome, você leve testemunha. Porque como eles me falaram lá, uma hora um vai falar, não pode que eu vou bater de frente, eu vou falar a verdade para ele. Então eu te peço a isso. Tá? Questão agora que eu fiquei assim, indignado, a reposição salarial dos funcionários, que nós debatemos bastante. Tivemos reuniões, conversamos, mudaram o foco da reunião, brigamos, lutamos, beleza. O prefeito veio, numa conversa informal aqui, falou que ia alterar, mudar para 13. A maioria concordou, ou todos, não sei, eu não. Estou falando aqui, aproveitar se a população estiver assistindo, como chegou na escola que eu estava contra, eu não estava contra, gente. Eu estava brigando por um direito que vocês tinham de ter mais. Agora, o que me espantou, depois que o prefeito atendeu, não, vou dar os 14,58, não sei o quê, a maioria dos nobres aqui saiu postando nas redes sociais que teve reunião com o prefeito, em reunião com o prefeito, não sei o quê, fomos atendidos, não sei o quê. Eu acho que, não sei, ou eu fui enganado, vocês fizeram reunião a portas fechadas, ou vocês estão mentindo. Eu quero acreditar que eu não esteja enganado, porque eu até perguntei para o presidente, você esteve na reunião? O que você falou para mim? Eu saí e fui para ver o negócio da iluminação do ginásio esporte. Eu acho, sei lá gente, eu estava pensando e não ser mais candidato a vereador numa próxima reeleição, mas eu estou começando a mudar o pensamento, porque parece que eu estou incomodando. Graças a Deus, você ouviu um áudio com uma pessoa, um munícipe, falou, olha, essa Câmara está atuante, está lutando, hoje nós estamos como cobrar. Isso é gratificante. É gratificante. Como
pessoas vêm cobrar. Hoje mesmo, os refletores do campo estavam acesos, acho que 5h30 da tarde. Um munícipe ligou para mim, mandou mensagem: por que numa hora dessa o refletor aceso? Eu falei: calma que eu vou saber. Eu acredito que estão trocando para LED e já estão testando. Então, mas calma. Porque eu falei: não, o senhor está certinho, quem paga a energia é nós. Tá? Então, está gratificante que você sai na rua, o pessoal te agradece. O que teve de funcionário me agradecendo, por eu ter corrido atrás, batalhado. Mostrei algumas coisas para alguns funcionários, para mostrar a verdade que estava acontecendo. Tá? Então, eu não sei se estão tentando me queimar politicamente, se estão tentando me derrubar. Eu acredito que estão me dando mais forças para mim seguir em frente. E se Deus quiser, me dê saúde, eu vou cumprir meu mandato e vou brigar. Se for pelos funcionários, certo, eu vou brigar. Se for pela população, eu vou continuar brigando sempre. Tá? Então, eu peço que vocês tomem cuidado ao usar meu nome, porque uma hora vocês vão ter que provar. Tá? Pediria uma parte, vereador, posso? Fique à vontade. O senhor está falando uma coisa aí com razão. Estava uma luta de 15% mesmo, e o senhor é o cabeça disso aí. Dou todo o apoio nessa parte aí, porque eu vi que você foi em frente, e com a graça de Deus, que foi para 14,58, sem a gente brigar, sem a gente ter problema, né? Mas esse apoio eu dou. Você foi certinho, você está falando certinho. Não, Nobre, eu penso assim, vamos lutar. Sobre a reunião que teve com o prefeito aqui, não foi uma reunião, foi um café que ele veio tomar. Não. Nós tivemos uma antes, o senhor acho que estava afastado por Covid, não pôde participar. Sim, nós tivemos uma reunião. Sim, esse, depois aqui com o prefeito, foi um café da tarde que coincidiu, né? Foi um café da manhã. Como eu fiz um vídeo explicando na rede social, o senhor viu que eu falei que não foi reunião. Isso. Foi um acontecido, deu certo, ótimo. O último que eu perguntei, porque assim, Cido, para você entender do assunto, eu perguntei, fiquei sabendo que teve uma reunião à tardezinha que eles estavam vendo de mudar. Até um funcionário me ligou e falou: vai mudar. Perguntei para o presidente: você teve numa reunião de tarde, tal? Não, eu precisei sair, fui... Beleza. Aí depois os nobres vão postando nas redes sociais que em participação com reuniões, em reunião com o prefeito, ele atendeu. Eu falei: peraí, me deixaram de fora? Não estou entendendo. Eu também vi. Tá? Então eu quero que a população entenda isso. Também vi isso aí. Vou lutar sempre pelos funcionários, principalmente pelos munícipes, tá? Quero aqui deixar também meus parabéns para o fiscal que está fazendo, Paulo Humberto, está fazendo o possível da medida das condições que ele tem. Hoje eu precisei sair do município, passei por Embaúba, chegando ali quase na divisa, tinha uns buracos, a Nobre acho que passa direto ali, pronto, já foi lá, atendeu, tampou, passei na volta, já estava tampado. Então, acho que a população tem que ter um pouco de paciência também, porque não é fácil. Nós estamos com um problema com um concurso que está parado aí, não se decide. Não temos mão de obra suficiente. Os que tem, está correndo. O presidente até teve no final de semana aí ajudando alguma coisa, tampar, arrumar cerca. Ótimo, parabéns. Tá? Então, é o que eu tenho a falar. Obrigado.
nobres vereadores, senhora vereadora, secretária, munícipes presentes, eu gostaria primeiro de colocar uma opinião a respeito do projeto de condutor de ambulância. Já foi aprovado a emenda, não sabemos ainda o que constitui a emenda, essa emenda ainda vai ser votada também, né, senhor presidente? Vai passar pelas comissões, então a gente ainda não consegue enxergar o que vai vir nessa emenda. Mas a minha proposta anterior a esse pedido da emenda é que eu não vejo nenhuma necessidade de se extinguir o cargo de condutor de ambulância. Nós temos aqui na Lei 1184 de 2018, portanto ela já foi revisada, porque essa lei ela anterior já foi revisada em 2018, então ela é nova, é uma lei nova, aonde nós podemos observar na sua leitura que o condutor de ambulância e o motorista não existe muita diferença, porque o motorista ele pode exercer as atividades de dirigir veículos municipais com viagens locais ou intermunicipais, transportando passageiros, servidores e ou autoridades, bem como transportando cargas ou documentos para locais pré-determinados pela administração, além de conduzir veículos que transportam enfermos. Então, os motoristas podem ocupar o cargo de condutor de ambulância, claro, óbvio, desde que ele tenha o curso que é exigido para ser condutor de ambulância. E eu acredito que, atualmente, é isso que está acontecendo. Só que existe defasagem, necessidade, tanto do condutor de ambulância como do motorista. Até que se abra um concurso, e nós estamos passando uma dificuldade enorme com relação a fazer concurso, que nós temos um concurso recente, foi feito um concurso recente, e nós não sabemos, isso está no Ministério Público, e nós não sabemos quando que isso vai ser regularizado, permitido, cancelado. Tá? Então não se resolve o problema, extinguindo um cargo que de há muito tempo já existe. Não tem necessidade disso. Tá? Porque se resolvesse o problema, tornando-se extinto o cargo de condutor de ambulância, uma parte. Óbvio, pois não, só um minutinho, óbvio que eu seria a favor, mas eu, na minha opinião, eu não vejo necessidade disso. Pois não, senhor vereador. O senhor está no mandato 1 ano e 2 meses? Nós estamos há 1 ano e 2 meses. Tá. Quando o senhor ouviu falar que um condutor de ambulância pegou uma perua escolar para levar aluno, para pegar uma van para levar a merenda, a van da alimentação, para pegar lá da cozinha piloto e levar nas escolas? Por quê? A hora que se precisa chamar alguém lá dos condutores, não, eu sou condutor de ambulância, eu não vou. Aí precisa de motorista no posto de saúde, aí pode pegar lá do barracão da educação, desde que ele tenha o curso, que de primeiro falava que não podia. Até teve problemas aí para chamar 2 motoristas do concurso, falou que eles não podiam. Concurso de condutor, tudo falava que o concurso era para motorista. Você está entendendo? Então, é isso que eu quero acabar. O prefeito falou, eu não vou pegar no pé de ninguém. Tá? Então, o que eu quero acabar é isso.
Se precisar do posto, vai para a educação, vai para a merenda, vai levar o prefeito para Brasília, para São Paulo. Se precisar da educação, venha para a saúde. Nós nunca vamos ficar desprovidos. Eu entendi, nobre vereador. Tá. É por isso que nós temos, na Lei 1184, de 2018, em motorista, no parágrafo final das suas atribuições, diz assim, ó, executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. Isso está no motorista. A lei, ela pode ser alterada, essa lei, a qualquer momento. Por que que não se altera a lei e coloca esse mesmo parágrafo para o condutor de ambulância, que se resolve o problema? Novamente aqui, a gente comprova que não existe necessidade da mudança de se extinguir o condutor de ambulância. Tá? É só colocar esse parágrafo aqui no condutor de ambulância, porque no condutor de ambulância executa outras tarefas compatíveis com as exigências para o período da função. Não está claro o que é essas outras tarefas compatíveis. É só deixar isso claro, colocar um único parágrafo na Lei 1184. Tudo bem. Eu entendo também o seu ponto de vista, só que eu falo, está blindando, isso foi feito para blindar, 2018, blindou-se os motoristas de condutores de ambulância. Tá? Esse é o meu ponto de vista, como vereador e como cidadão. Então, vocês fiquem à vontade. Ok, colega. Eu só quero dizer uma coisa aqui para o nobre vereador. Ali na saúde é o seguinte, ali trabalha 7 dias por semana, ali trabalha 30 dias por mês, 365 dias por ano. Ali todos trabalham Ano Novo, Natal, Carnaval, ninguém fica em casa, todo mundo trabalha. Nós não tem folga para ficar em casa, para na sexta e volta na segunda. Ali todo mundo viaja para todo lado, hospital não para, lugar nenhum para. Então, por isso que não sobra motorista para ir para o barracão. Lá falta motorista para vir para a saúde. Mas sobrar daqui da saúde para ir lá, vereador, não sobra. O que eu quero dizer para você é isso. Eu não sei porque você está votando contra. É tanta coisa de votar contra. Você tem teu direito e eu tenho o meu de defender. Eu não estou brigando por uma coisa errada. Se eu estiver errado, você me desculpe. Ninguém está falando que vocês não trabalham. Eu sei que é saúde. Agora, se o senhor quer ficar feriado em casa, sábado, domingo, o senhor larga de ser condutor de ambulância e volta a ser puxador de estudante. Não, o senhor está falando, o senhor quer dizer o quê? Porque os da prefeitura ficam em casa no feriado. O senhor acabou de falar, está gravado. Ó, pessoal, vamos pegar pela ordem. Silvio. Eu quis te dizer o que você está e não quer ir para lá, só que aqui não tem jeito de ir. Ô, Silvio. Para, você me desculpa. Eu não estou falando que eles não querem trabalhar, que eles querem ficar em casa. Jamais, todos eles queriam trabalhar e ganhar o dia, ganhar o... Ô Silvio Nado, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o seu Luiz, que o tempo dele está correndo, e a gente vai discutir o projeto assim que for proposta a emenda. Aí a gente acaba de discutir, senão nós vamos ficar aqui até amanhã e nós não vamos acabar. Muito bem. Eu peço para, se depois a gente quiser debater esse assunto, né, que a gente possa debater depois da reunião aqui. Mas vamos ao motivo principal da minha fala nesta reunião. Primeiro eu gostaria de iniciar a minha fala, e eu trouxe, depois, se alguém que está nos ouvindo e nos assistindo, se tiver interesse, eu tenho em mãos todos os funcionários da prefeitura, todos eles, quanto ganha, quando foi contratado, o cargo que está exercendo atualmente. Isso está no nosso portal de transparência.
Todo mundo pode ter conhecimento disso. Mas eu fiz alguns apanhados, porque costumeiramente a gente tem o costume, né, de dizer assim: nossa, funcionário ganha muito bem, funcionário público ganha muito bem. Então eu tirei alguns para poder abrilhantar a minha fala. Vocês sabem qual que é o salário médio de um escriturário que entrou na prefeitura em 2008? R$ 1.562,02. Está aqui. Vocês sabem quanto ganha um braçal que entrou na prefeitura em 2002? Em média, R$ 1.611,97. Óbvio que nós vamos achar aqui nessa mesma lista alguns profissionais que ocupam o mesmo cargo e que, por razão ou razões de horas extras, lá deve estar um pouco mais, porque lá estão os proventos. E eu estou falando aqui só dos proventos, não estou falando do valor líquido. Nós estamos fazendo uma análise aqui por baixo, mas eu gostaria de fazer uma análise daqueles que ganham um pouco melhor. Vocês sabem quanto que ganha um atendente na saúde desde 1993 ou 1992, portanto, com quase ou com 30 anos de serviço público? R$ 4.598,79. Sabe quanto ganha um dos maiores salários de um profissional no servidor público? R$ 7.838,94. Aí, lá fora, esse servidor ganha muito, está ganhando muito bem. Mas esse cargo é um cargo, pasmem, de um professor da educação básica, que está trabalhando há mais de 30 anos. Quem exerce um cargo de professor ou de professora e que está ali exaustivamente há 30 anos, ganhar R$ 8.000 de proventos, porque aqui eu não coloquei os descontos, a gente é capaz, nós somos capazes de falar que essa pessoa ganha muito? Depois de 30 anos prestando serviço, ensinando os nossos filhos, educando os nossos filhos, porque quem está há 30 anos exercendo o cargo de professor, ele já formou os nossos filhos, provavelmente, e está agora, provavelmente, educando os nossos netos. E a gente é capaz de achar, nossa, está ganhando um absurdo. Um profissional que trabalha 35 anos numa prefeitura e se aposenta, e que depois de aposentado provavelmente vai passar por uma depressão terrível, por ser um prestador de serviço que ficou uma vida inteira para ganhar 8, 9 mil reais, e a gente fala que aposentou com salário, e a gente acha que é muito. Quem passa 30 anos ocupando um mesmo cargo, fazendo o mesmo serviço, em favor dos funcionários públicos e a favor da comunidade, a gente é capaz de achar que isso é um salário enorme? Mas eu fiz algumas amostragens e gostaria que vocês mesmos, se for possível, façam o trabalho que eu fiz de pesquisar na internet. Que aí nós vamos enxergar, nós vamos ficar sensibilizados ao descobrirmos quem é que ganha bem nesse Brasil. Quem é bem assalariado nesse Brasil. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Salário de R$ 33.763. Salário. E
nessas verbas, porque aí vem as verbas, vem os absurdos, que nós somos incapazes de acreditar num negócio desse. Então tem uma tal de verba que chama cota do exercício da atividade parlamentar. De 30 a 45 mil reais. E esses mesmos profissionais, que também são funcionários públicos, que prestam serviço também para a comunidade, pode contratar 25 secretários num valor de 106 mil reais. Aí tem um auxílio moradia de 4.253. Aí tem uma ajuda de custo para o início ou o final do teu mandato. Sabe quanto, vereadora Tayane? No mesmo valor do salário inicial, de 33 mil reais. E esses dados foram colhidos com base em 2018. Não estão atualizados. Eu acredito que de 2018 para cá, parecido, isso aí já deve ter dobrado. E a gente fica julgando um funcionário público que ganha muito. Ganhar muito é isso aqui que é ganhar muito. Isso é ganhar muito. Nós temos na área federal, por ano, eu colhi aqui, vocês estão todos sentados, isso é com base no ano de 2019, para 81 parlamentares, 4.371 bilhões durante o ano, para 81 parlamentares. Só dessa verba de 3 bilhões, 2 bilhões são gastos com previdência e inativos e pensionistas. Aí a gente acha que um gari que não ganha nem 2 mil reais por mês, que limpa a nossa rua, que recolhe o nosso lixo, ganhar 2 mil reais, a gente acha que é muito? Fora o que pensam a respeito do funcionário público. Então nós temos, como parlamentares também, a obrigação de mudar o que as pessoas pensam a respeito de um funcionário público. Porque são eles, na sua maioria absoluta, porque nós sabemos que em toda profissão existe aqueles que não merecem nem aquilo que ganham, é lógico, é óbvio, é claro. Mas não é em razão disso que nós temos que generalizar a situação. E por curiosidade, se alguém quiser saber quanto que ganham os ex-presidentes da República, que procurem lá. Para a gente ter noção o que acontece nesse Brasilzão de meu Deus, e a gente não tem a umbridade e a coragem de fazer uma defesa com os nossos funcionários públicos aqui. Eu estou fazendo essa preleção para entrar no assunto do aumento dos funcionários públicos. Para a gente fazer um histórico aqui, e por isso que nós somos parlamentares, porque é o direito de falar e é o direito de ouvir. Como diz o nosso amigo Edevanir, parlamentar é isso. Parlar é falar. Mentar é aquilo que está na tua mente e que você tem o direito de falar, porque cada um pensa com a sua cabeça. E os pensamentos podem ser diferentes. Tá? Então, para a gente fazer um breve comentário, que eu acredito que eu até já estourei o meu tempo, mas não, eu... Tem 3 minutos ainda. Então, vou tentar em 3 minutos aqui, esse projeto então, e peço ao nobre presidente que se eu estourar o tempo, me dê aí a oportunidade, que eu não sei se vai dar tempo. Esse projeto que nós estamos aprovando hoje,
Ele nasceu no mês de janeiro. Eu vou evitar aqui de falar datas corretas, porque eu posso incorrer em alguns erros. Mas ele nasceu no início de janeiro, em que a Câmara Municipal estava de recesso. E eu acredito que não veio antes, em razão dos quadrimestres que tem que fechar, que são as coisas burocráticas que a gente tem que entender também. Senhor Luiz, eu vou dar o tempo para o senhor necessário, mas eu vou explanando conforme o senhor vai falando. O projeto não veio antes porque me causou preocupação por causa da pressão que a gente vinha sofrendo, né, do reajuste de aumento. Por que ele não pôde vir antes? Porque a gente estava proibido de votar qualquer projeto de lei que daria aumento de salário pela 173 do Bolsonaro. Isso. Ela foi proibida por causa disso. Por isso que ela entrou em janeiro, senão teria vindo em dezembro para nós. Entendi. Aí não causaria todo esse transtorno que causou durante esse tempo. Eu fui atrás de tirar dúvidas sobre isso. Eu compreendo isso. Nós já passamos por isso, né, lá na própria prefeitura. A proposta inicial, o nascimento do projeto, se deu com um índice, e vamos guardar esses índices, essas porcentagens, propondo 10,74. A título de revisão, que é outras coisas que a gente confunde muito, de reajuste, de aumento, isso é uma revisão, que é chamado RGA, que é a Revisão Geral Anual. Que muitos acham assim também, o prefeito é obrigado a dar. Como se trata de eu não sei usar o termo, que é só o prefeito que pode autorizar ou não, o prefeito não é obrigado a nada. Então, isso veio para ser distribuído para as comissões quando iniciou-se o retorno do nosso recesso. Na primeira reunião. Ninguém segurou, ninguém atravancou, que lá fora fala assim, estão segurando, não quer votar. Não é, não. O processo ia ter a sua tramitação normal. E dia 2, né, já passou pelas comissões de Finanças e Orçamentos, passou pela Comissão de Justiça e Redação, e eu vou pedir para que a nobre secretária, se o projeto estiver aí, me dê liberdade de poder usar o projeto para esclarecer isso. Eu peço licença. Aqui nós temos o projeto. E aqui nós temos os pareceres da comissão, que é com base nos pareceres da comissão que o plenário vota. Os pareceres da Comissão de Justiça e Redação. Eu vou ler só o final. Sob esse aspecto, essa comissão opina favoravelmente ou favorável à tramitação do projeto, observando-se os aspectos constitucional, gramatical, jurídico ou lógico. Portanto, a comissão aprovou a proposta do prefeito, foi favorável. Tem 2 comissões que fazem parte. Aí nós temos o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Parecer da Comissão de Justiça e Redação foi esse que eu li. Eu não estou encontrando aqui o parecer da comissão, da outra comissão. Finanças e Orçamento. Ele estava encartado aqui. E eu não estou encontrando. Posterior, atrás. Eu gostaria de saber... logo em seguida da Justiça e Redação. Está enumerado o projeto. Então, com licença, que estou tentando encontrar... Página 25 e 26. E gostaria
que a secretária pudesse encontrar para mim, porque eu não estou encontrando. Por favor. Muito bem, enquanto a secretária consegue verificar lá o parecer de Justiça e Redação, não, Justiça e Redação eu já li, né? De Finanças e Orçamento. Não, esse daqui é dos ambulanceiros. As negociações começaram assim. Veio para cá os 10,74. E depois, eu gostaria que os vereadores não interpelassem enquanto eu falo, e depois, então, pudesse também fazer uso do mesmo direito que eu estou fazendo aqui. Se quiser, é isso. Aí está aqui o parecer de Finanças e Orçamento. A mesma coisa, no qual concluímos favoravelmente aos aspectos financeiros parlamentares. Eu não vou mostrar, mas aonde eu faço parte dessa comissão, mas aonde está o meu nome não tem assinatura. Quer dizer que eu não fui favorável a esse parecer aqui. Eu estou negando os 10,74. E iniciou-se aí, então, por parte de alguns vereadores, a proposta dos 15%. Obrigado, senhor presidente. Nesse período, depois do dia 2, aonde enxergamos que a proposta inicial de 10,74 não seria aprovada, em razão de alguns vereadores, né, isso nas conversas dentro da Câmara. E, a partir de então, nós entramos no dia 16/2 com uma proposta de emenda dos 15%, que era os 10,74 mais os 4,3151, que eu não lembro quanto que é agora o valor. 3,1. Que era a inflação de 2020 e 2021. Muito bem. Nesse entrevém aí, nesse período aí, nós provocamos uma reunião junto ao presidente da Câmara para que se chamasse o senhor prefeito, para que nós pudéssemos tentar convencê-lo da necessidade de se dar os 15%, que é a correção das inflações dos anos anteriores. Não é nenhum reajuste, nenhum aumento. Eu não sei falar ao certo, mas com certeza faz mais de 8 anos, e provavelmente muito mais, o Marcelo é funcionário público e pode afirmar isso para mim, que não tem aumento salarial. Eu acho que faz mais de 10 anos que não tem aumento salarial. E nós não estamos tratando de aumento salarial, estamos tratando de revisão. Participou dessa reunião com o senhor prefeito, que eu achava inicialmente que essa reunião fosse para se discutir, para defender o funcionário público, que os vereadores que ali estiveram fosse tentar convencer o senhor prefeito, com base legal, porque eu fui para a reunião para fazer isso, e fiz. Tanto eu como o vereador Nado. O vereador Cido e o vereador Kelto estavam afastados em razão do Covid, não puderam participar. Eu levantei toda a documentação necessária para questionar e provar para o prefeito que ele poderia dar os 15%. E depois, no uso da palavra dos outros vereadores, eu quero que eles, no uso da sua palavra, possam dizer qual foi a proposta deles para o prefeito. Que forma que eles defenderam o funcionário.
o que eles falaram durante a reunião. Se em algum momento durante a reunião eles defenderam os 15%. Numa outra ocasião, que não houve a provocação da reunião, senhor presidente, o senhor lembra muito bem disso, que o senhor prefeito esteve aqui fazendo uma visita e foi por acaso, ele não veio aqui com essa finalidade, e acabou-se entrando no assunto, porque até lá existia assim, o prefeito vai retirar o projeto, o prefeito não vai dar nada. E aquilo que o nobre vereador falou aqui, o vereador Nado, de se usar o nome de outros vereadores lá fora, dizendo que o vereador fulano de tal está defendendo os 10,74 e vocês não vão receber nada. Ou vocês vão receber só no final do ano. Então é melhor receber 10,74 aqui do que não receber nada. Ou receber só os 15% no final do ano. Aí partiu-se para o bom senso, que eu acho que é uma das características do parlamentar, de chegar a um consenso, em que o prefeito mesmo propôs os 13%. E depois dessa proposta, nasceu-se a reunião. Por que essa reunião, que foi feita com alguns vereadores, e que aqui eu não gosto de falar que é do lado do prefeito, ou que é contra o prefeito, que eu não vejo dessa forma, eu prefiro usar o nome da base, que aí é legal, da base do prefeito. Por que os vereadores que não são da base do prefeito, não foram convidados para participar dessa reunião? Em que se foi discutido, em que se foi tratado o mesmo assunto que nós tratamos aqui dentro da Câmara. Que eu acho que é o lugar apropriado quando se quer discutir um projeto. E não as portas fechadas. E aí chegou-se à conclusão, nessa reunião, com a forma mágica, uma decisão magistral, de dar-se os 14,58. Me corrijam se eu estiver errado. Mas como chegaram nisso daí, eu não quero discutir. Porque a proposta inicial do projeto, com relação à inflação de 2021, era 10,74. Mas 14,58 para 15, não vamos discutir, porque é 15. E essa reunião de que nós estamos tratando, onde foi resolvido a questão salarial, a questão da revisão para os funcionários, eu acredito que no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo instante, sai na rede social algumas coisas que eu vou ter o cuidado de ler aqui parcialmente. Aparecem os pais da criança, principalmente daqueles que, quando teve a reunião com o prefeito aqui na Câmara, não abriram a boca, não defenderam os 15%, ficaram calados, e quem fica calado consente. Algumas das coisas que foi postada na rede social. Aviso aos funcionários, em reunião na tarde de ontem, olha que coisa legal, o prefeito Toninho Sgobi, sua equipe de apoio, acredito que é a equipe de apoio, né, eu não sei quem que é a equipe de apoio, e planejamento, chegou-se a um consenso, blá, 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 de 14,58 de reposição salarial, não é reposição salarial, aliás, desculpa, é revisão, não é reposição. Depois de discutir várias propostas, chegou-se à conclusão, o pagamento normal vai ser, essa aqui é uma das que foi postada.
Outras, pode ser no final, que eu já estou finalizando, nobre vereador, anota aí, depois você fala só para mim não perder. Bom dia a todos. Venho por meio deste agradecer o prefeito municipal, lógico, é o prefeito municipal que tem o direito, que assina, parabéns ao prefeito, que chegou à conclusão de dar os 14,58. Parabéns a todos, envolveram, papapá. Um outro, aviso aos funcionários, em reunião na tarde de ontem, a mesma coisinha, parece que copiou e colou, ficando idêntico ao aumento tal. E aqui outra também, aviso aos funcionários, tal, essa aqui, tá? Os mesmos vereadores que participaram da reunião aqui e não votaram no projeto. Então, nobre presidente, eu quero finalizar agora dizendo o seguinte: todos nós, evidentemente, para que um projeto seja aprovado, tem que ter a participação da maioria. Por isso que se vota ao plenário. Mas eu não posso admitir que, em razão disso, o mérito é de todos nós. O mérito é do Luiz, que defendeu os 15, o mérito é do Nado. Não. O mérito são de todos nós, vereadores. Mesmo daqueles que inicialmente não defendiam os 10,74, e em razão de se parlamentar, de se trocar ideia, foi aceito os 14,58. E não agora, depois de tantas discussões, como é colocado aqui, e que foi chegado aos 14,58, alguém levantar a bandeira e tornar-se o salvador da pátria, e tornar-se o pai da criança, e colocar-se como idealizador, o defensor. Então eu deixo claro para a população e principalmente para os funcionários públicos. Isso é um mérito de todos nós vereadores, porque a Câmara Municipal tem esse objetivo. Um projeto de lei tem esse objetivo na sua tramitação. Pode-se apresentar emenda, pode-se defender. Tá? Então, era só isso que eu queria dizer, para deixar claro, porque senão a gente, às vezes, quando anda na rua, dá a impressão que a gente está com nariz de palhaço, com sapato de palhaço, passando por, sei lá, o termo que poderia ser usado aí. Eu agradeço a todos, senhor presidente, e peço desculpas por ter passado aí o tempo que me é regimental. Muito obrigado. Gostaria que o senhor aguardasse aí. Pois não. Eu tive a oportunidade de estar nessa reunião que o prefeito veio tomar um café, e eu vim para cumprimentar o pessoal aqui, que eu tinha saído do Covid no domingo, né? E eu fui até lá, estava o senhor, o doutor Devanir, e o prefeito. Aí depois chegou o Silvio, e depois chegou o presidente. E foi uma conversa maleável, uma conversa bem posta, bem colocada. Eu acho que os vereadores, eu que passei por 4 gestão, de 89 até 2004, eu acho que a gente tem que se unir, a gente tem que não querer um do outro passar na frente do outro, porque isso aqui, nós só conseguimos esses 14,58 porque nós tivemos uma conversa bem maleável. O dia que você estava numa reunião às 6 horas da tarde com o prefeito, acho que foi aqui, e eu estava de Covid, às 2 horas da tarde me ligaram lá do escritório do deputado Itamar Borges, para ele lá assinar um convênio lá da coisa que vai chegar ali Como é que fala? Senhor presidente, eu posso sentar, porque agora eu não quero participar mais da conversação. Pode ficar à vontade. Só quero ouvir, dá licença. E para chegar a van, então eu tinha que assinar. E eu conversando com ele, eu perguntei, o senhor vai ter uma reunião hoje? Ele falou que sim. Aí ele falou, só que tem uns vereadores aí, todos os vereadores, na verdade, estão querendo que eu chegue a 15%. E eu disse para ele, senhor prefeito, eu não vou estar presente, mas eu gostaria que o senhor
chegasse nesse ponto aí que deixaria todos os funcionários satisfeitos, deixaria todos os vereadores satisfeitos, e o senhor também saía muito bem com essa palavra aí. Mas parece que ele chegou na reunião, parece que ele constou que não ia dar, né? Mas depois nós tivemos a felicidade de estar na segunda-feira aqui e conseguir os 13%. Eu queria deixar claro para o vereador Luiz que ele saiu daqui falando, tanto para o jurídico como para nós, que ele ia conversar com o jurídico, conversar com o contador, para depois ver o que ele ia fazer. Ele não deu a decisão que ia dar os 13%, mas sim, conversar com o pessoal e ver lá direito. Agora, sobre essa reunião da tarde aí, eu também vi e achei meio descômodo, porque foi o jurídico que viram que poderia chegar nesse ponto aí, que até foi o doutor Devanir que passou para o prefeito, acho que o Rafael estava aí, o Luiz estava aí, o Silvio acho que estava aí ainda, que podia fazer 2020, 2021, né, para poder chegar num patamar melhor. Que foi que Deus abençoou, que chegou no patamar que o vereador Luiz, o vereador Nado, estava querendo esses 15%, e todo nós estava querendo os 15%. Só que a gente estava aceitando o que ele chegasse um pouquinho mais, já estaria bom, porque o funcionário estaria recebendo um pouquinho mais. Não é que nós não queríamos 15%, a gente queria que ele chegasse aos 15% sim, porque realmente foi uma qualidade de prefeito que reconheceu que o funcionário merece, é o que o vereador Luiz falou aí, ganha uma miséria aqui, enquanto um deputado lá ganha 200 mil por mês. Tudo dinheiro jogado fora, um senador, enquanto nós aqui ganhamos uma miséria e fala que ganha muito, tanto o funcionário como nós aqui também da Câmara. Então, eu acho assim que realmente o povo tem que ouvir o que o vereador Luiz falou, e nós temos que começar a se entender. E nós vereadores, eu peço, nós temos que começar a se entender mais para a gente chegar junto com o prefeito, umas coisas melhores para melhorar para a população, para os funcionários, para todo mundo. Muito obrigado. Presidente, só uma ressalvinha. Eu quero te dar os parabéns também como você vem conduzindo a casa. Principalmente nos grupos, coloca teu ponto de vista, como você não vota e coisa, respeitando o ponto de vista de cada um. Então, a gente vai falando, esquece. Eu te dou os parabéns. A cada dia que passa, eu me surpreendo com você aqui. Eu acho que você está conduzindo, espero que continue assim a casa, tá? Fora os outros detalhes, a gente erra, ou acerta. Eu procuro acertar. Às vezes o meu acerto não vai agradar a todos, tá? Então eu quero deixar essa ressalva. Obrigado. Eu quero agradecer. Eu vou só fazer umas ressalvas, coisa rápida, eu não queria nem usar a tribuna, né? Agora, em relação primeiro a empresa da MEI de segurança. Em nenhum momento foi citado o teu nome, eu sei quem foram as pessoas que te falou, que foi lá do Banco do Brasil, porque foi a mesma que me abortou. O que eles estão nervosos? Eles têm uma MEI, mas a MEI deles não dá a oportunidade deles fazer segurança privada em atividades esportivas. Eles iam cobrar um valor mais barato. Eles foram atrás de uma outra empresa que eles trabalham. A MEI deles também não se encaixa, é o cara que cobra uma menor porcentagem. Aí eles conseguiram com uma empresa de São José do Rio Preto, não me pede o nome que eu não lembro. E o cara cobra 30% do valor de cada um. E eles vieram me cobrar isso daqui. E aí eu falei assim, não tem nada, não tem ninguém. Se você quiser, você pode me colocar na frente deles. Falei, quem decide isso daí é o departamento pessoal. Quem aprova é o setor de licitação de compras. Se tiver errado, não vão pagar. Falei, por que vocês não pegam o cara, pede para o contador e muda o KNAI da empresa de vocês, atualiza, aí vocês prestam o serviço. O resultado foi esse. Não indaguei teu nome e nem eles falaram para mim que foi você que estava barrando. Eles vieram falar assim, o nada vai barrar. Falei, não é o nada barrar. O KNAI não bate.
com a prestação de serviço. Vocês não podem suprir. Agora, se vocês não querem pagar aquela porcentagem para o pessoal, aí eu vou fazer o quê? É um critério de vocês. Eles prestam serviço para essas 3 empresas. Então, esse é um ponto que eu queria esclarecer. Eu estou perguntando porque eu fiquei pasmo, porque eu cheguei lá, já me cobraram. Eu falei, mas da onde que eu... Agora, então eu não estou errado. Eu falo assim, eu acho que nós temos que fazer, faz certo. Porque amanhã pode sobrar tanto para a Câmara, pode sobrar tanto para o prefeito. Agora, eu fiquei surpreso, porque eu chego, funcionário bravo. Eu vou no banco, pessoas bravas. Eu falei, já vou ter que começar a andar com segurança. Então, fica difícil. Esse gancho aí, nada. Isso daí, eu vou deixar aberto para todos os vereadores, quando usar meu nome. Porque aconteceu um fato assim, ó. Já vou até levantar para vocês. Tem uma funcionária, uma atendente do posto de saúde, não podia nem me ver na frente. E eu sempre tive amizade, mora perto da minha mãe. Chegavam lá e estavam usando. Ó, o Zóio mandou vir aqui pegar a ambulância. O Zóio mandou vir aqui pegar a ambulância. Um dia me marcaram no Face, eu mandei no grupo, mandei mensagem pro Luiz, eu falei, eu não aguento mais, porque eu não tenho paz nem para me ver dentro da minha casa. Desci lá embaixo para ver o que o doutor Edgar estava fazendo, era ele que estava lá. Ele estava atendendo PA e Covid. Chegou uma urgência, ele parou o Covid e foi pro PA. Saiu do PA, voltou pro Covid. Saiu do Covid e correu pro PA de novo. O Luiz chegou lá. Nisso a pessoa começou a ligar, estava isolada, não poderia sair de casa. Ligou pro Luiz e falou com o Luiz, aí ligou para a Zilda, desligou, ligou para a Zilda, não deixava a Zilda falar. Não deixava a Zilda falar, falava os maiores palavrões que você pensava, tudo no viva voz, eu escutando. Eu fui sair do posto de saúde, ela pegou e falou assim para a Zilda, eu acabei de falar com o Zóio agora, o Zóio mandou vir aqui pegar a ambulância. O Luiz me ligou, falou, onde você está? Falei, estou descendo aqui em frente ao Marcinho Alberghini. Aí ele falou assim, volta aqui no posto, você liberou a ambulância para a menina lá de baixo? Depois eu falo para vocês quem que é. Aí eu falei assim, você tá louco? Eu estava aí com você até agora, estou desde as 9 horas no posto, é 11h20. Falei, não, ela está no Viva Voz. Falei, segura o telefone. E se não me engano, você não tem o poder de liberar. Jamais, eu nunca fiz isso. Mas eu falei assim, ó, segura ela que eu estou voltando. Eu virei o carro, dei volta no quarteirão, errado ainda, voltei e estava no Viva Voz. Eu falei assim, quem está falando? Ela falou, tal. Eu falei assim, onde que eu falei para você que eu mandei pegar a ambulância? Ela falou assim, não, eu só falei para a Zilda para poder me atender. Eu falei, não. Eu não quero que vocês me usem meu nome em nenhum lugar. Eu vou fazer dentro do que está as minhas condições. Usar meu nome para fazer essas coisas está errada. Eu virei para a Zilda está lá, a Zilda sabe. Falei, Zilda, quando acontecer isso, vocês têm total liberdade. Podem anotar meu telefone, vocês me ligam. Porque eu jamais pulo hierarquia. Se eu tenho um problema com transporte, eu vou no Lielto. Se eu tenho um problema com atendimento, eu vou na Paula. Se eles não me atenderem, eu me reporto ao prefeito. Aí ela falou assim, não, porque nós não estávamos podendo te ver aqui na frente, porque tudo é o C. Eu falei, eles estão querendo usar do cargo que eu estou até dezembro agora para poder se sobressair. Eu falei, eu não posso, eu não tenho competência para isso. Agora um gancho rápido, seu Luiz. Todos os vereadores aqui. Na sexta-feira, que o Toninho veio aqui e conversou com vocês, que ele falou da possibilidade dos 13% de aumento, vocês sabem que a maioria da sexta-feira sempre sai para a associação depois do almoço. E eu passei na prefeitura, era umas 2h e pouco da tarde, estava o Toninho, o Rodolfo, o Luiz e o Gustavo. E aí o Toninho queria que o Rodolfo achasse uma justificativa para dar os 13%. E não achava, porque não achava os índices. Aí eu falei assim para o Toninho, faz o seguinte, dá os 14,58 da Câmara. Por que dá essa diferença? Tem uns que falam, não deu 15. A Câmara usa um índice de novembro. A Prefeitura usa de dezembro a dezembro, por isso que dá essa discrepância. Eu falei, se o ano que vem o senhor tiver com a folha lá no teto, o senhor não puder dar aumento, o senhor nem menciona o projeto na Câmara, nem manda, nós vamos fazer o quê? Eu não vou prejudicar o senhor, não quero prejudicar o senhor, mas esse ano o senhor tem condição, a folha está aprovada, mostrou aqui, chega nesse consenso. Aí ele falou assim para o Rodolfo, e os 14,58 dá? O Rodolfo falou, os 14,58 dá, é revisão de 2020 e 2021. Aí ele usou um palavrão, né? Puta que pariu, 13 não... 10 dá, 11 não dá, 12 não dá, 13 não dá, mas 14,58 dá. Eu falei, é a minha opinião. E aí o dia que eu acho que ele começou a pensar mais, foi um dia que eu estava no gabinete, e o Rodolfo chegou, e eu fui explicar para ele o projeto, que já tinha deliberado, ele tinha que fazer o ofício. Falou, vou arrancar o projeto. Eu até conversei, eu acho, com o Nado um dia, né? Falei assim, vou arrancar o projeto. Falei, o senhor não pode tirar o projeto, o senhor pode fazer o ofício. Vai para deliberação em plenário. O plenário não vai aprovar o senhor tirar o projeto, o senhor vai tirar o aumento do funcionário. Aí o senhor vai perder. Eu falei, o senhor sabe qual que é o risco? Vão propor emenda,
nós vamos aprovar a emenda vai para o senhor, ele falou, eu não sanciono. Eu falei, é o pior de tudo que o senhor não sabe ainda. O senhor não parou para ligar. O Rodolfo entrou na sala. Falei, o projeto volta para a Câmara com o poder do teu veto. A Câmara derruba teu veto. Sabe para quem para sancionar? Vem para mim. Ele falou, qual que é a tua posição? Eu falei, eu vou sancionar. Eu vou votar a favor do aumento do funcionário público. Nossa, aí ele ficou branco. Você não sabe administrar, você não está fazendo... Eu falei, ô louco, o senhor falou um negócio desse, não é justo, tal. Aí foi, mas eu entendo o Toninho. Infelizmente, cada um tem um modo de lidar. Ficou nisso eu montei no caminhão e fui embora e fui para a sessão. A outra coisa que eu queria falar aqui, depois se vocês quiserem ter conhecimento, eu não tinha levantado antes a respeito do cargo do secretário da Cultura, assessor de Cultura. Eu passei lá na biblioteca para conversar com o Emílio e eu percebi que ele estava bem triste e eu pedi para ele o que era. E ele tinha protocolado esse cargo de assessor de cultura. Por quê? Tem um monte de lugar que ele está indo e não tem os projetos. Ele, como diretor, ele não pode ter acesso de pleitear um projeto para o município. Pela primeira vez, a Cultura de Paraíso, do tempo que eu conheço, que eu sei que eu conversei com ele, esse ano que passou, ele conseguiu trazer R$ 61.237 líquido na lei da Aldir Blanc. Agora ele está pleiteando um de 143 mil e alguns quebradinhos, que é um teatro municipal e mais as partes das oficinas culturais. E a resposta que veio da prefeitura foi de uma falta de respeito enorme. Eu fui lá e falei para o Toninho, e falei que eu ia tomar essa atitude perante todos os vereadores, porque nós somos unanimidade. Se vocês quiserem ler depois, chegaram a comparar o cargo dele com a ASD. Não desmerecendo os ASD, mas cada cargo é um cargo que tem que ser respeitado. Eu acho que essa não deveria ser uma resposta justa para ele, por tudo que ele vem fazendo. Porque eu, como participo do esporte, gosto de esporte, a gente teve reunião aqui, eu acho que o Marcelo estava, né? Que eu tinha, o Nado estava. A gente tem 20, 30 pessoas da comissão de esporte que trabalha, que ajuda. E ele sozinho fazendo tudo que ele vem fazendo na Cultura de Paraíso. Então, eu falar a verdade, eu fiquei bem decepcionado, por isso que eu tomei essa atitude e pedi o apoio de vocês para a gente conseguir isso para ele. Porque a vitória não é minha e não é do Nado ou do Keltinho ou do Silva, é de todos nós e é o reconhecimento do trabalho que ele vem fazendo para Paraíso. Ô, presidente, até o cargo de secretário de esporte, eu acho que ele tem um direito a um secretário. Eu acho que na época o Wilson teve o Renatinho e depois o Simprão, né? O Anderson. E eu acho que até do Emílio deveria ter um cargo também para auxiliar ele. Igual no esporte. O cargo está vago, Nado. Isso que é o pior. Porque se criar o cargo de assessor, sobe o cargo de diretor. Não, tudo bem, mas o Emílio está como diretor. Sim. Vai se transformar como assessor. Acredito que sim, né? Então, tomara que ele atenda. Vamos ver. Mas isso que eu falo, e ele teria que ter um secretário para auxiliar também. Porque, cara, ele corre para lá e para cá. Aqui no esporte está vago, né, o de secretário. Então, se possível também, vamos ver se consegue pôr mais esse cargo para ele aí, para ajudar. Hoje quem auxilia ele mais é a RECA. Mas o que eu tinha para falar era só isso. E quando alguém usar meu nome em relação a vocês, falar, o Zóio falou isso, pode me ligar. Fala assim, vou ligar para ele e vou colocar no Viva Voz. Faz isso para mim. É o que eu estou pedindo para não ter conversa extraviada. Quem corre tem medo. Ninguém querendo usar da palavra e nada mais havendo ser tratado, declara a presente sessão, agradecendo a proteção de Deus Nosso Senhor. Convoco os senhores vereadores, nos termos do artigo 120, parágrafo 3º do Regimento Interno, para a sessão extraordinária a ser realizada logo após a presente sessão ordinária, em razão do pedido de urgência do ofício 81 de 2022, aprovado e cujo objeto será exclusivamente o projeto de lei 1420 de 2021. Agradeço também a presença dos senhores vereadores e aproveito para comunicar que a próxima sessão ordinária será no dia 16 de 3 de 2022, com início às 20 horas, para a qual os senhores vereadores ficam convocados. Desde já a todos uma boa noite.